7 sinais de que Deus está agindo na sua vida sem que saibas. O poder da palavra. Tem horas em que tudo parece quieto demais. Você ora, espera, confia, mas o céu parece fechado. O silêncio de Deus machuca mais do que qualquer não, e é exatamente aí que muitos desistem. Porque foram ensinados a reconhecer a ação divina apenas quando tudo dá certo, quando as portas se abrem, quando a paz é visível, quando as respostas chegam claras e rápidas. Mas a verdade é que os momentos mais poderosos do agir de Deus acontecem no invisível. Quando você não vê nada, quando parece que Ele não está fazendo nada, quando você não sente, não entende, não recebe confirmações. Ainda assim, Ele está ali, operando com precisão eterna no tempo dele, e não no seu. Você já se perguntou por que certos desconfortos surgem do nada? Por que ciclos parecem se repetir? Por que pessoas se afastam de repente e outras surgem do nada com palavras que te tocam fundo? Há algo por trás disso. Há sinais espirituais que nem sempre são óbvios, mas que apontam com força para o fato de que Deus está agindo silenciosamente na sua história. E o mais surpreendente, Ele age mesmo quando você duvida, mesmo quando você chora, mesmo quando sua fé falha. Porque o agir de Deus não depende da sua percepção, mas da fidelidade dele à promessa que te fez. Esse vídeo não é só mais uma reflexão, é uma revelação. Aqui você vai entender com profundidade 12 sinais que indicam que o céu está em movimento ao seu favor, mesmo que a sua realidade diga o contrário. E ao identificar esses sinais, você vai perceber que o que parecia silêncio era resposta. O que parecia abandono era direção. E o que parecia atraso era, na verdade, alinhamento. Hoje o Espírito Santo quer abrir seus olhos, não para o que você quer ver, mas para o que você precisa enxergar, porque há um mover acontecendo ao seu redor e dentro de você. Há um tipo de agir que não provoca barulho, mas causa transformação, que não expõe, mas edifica, que não confunde, mas sintoniza. E quando você começa a discernir esses sinais, a sua fé deixa de ser emocional e passa a ser espiritual. Ela deixa de depender do que acontece e passa a descansar no que Deus está fazendo. Prepare-se, porque cada sinal que vamos revelar aqui é uma confirmação profética de que Deus está trabalhando agora mesmo na sua vida. E quanto mais você mergulhar nessa palavra, mais o céu vai alinhar o seu coração com o que já está acontecendo no mundo espiritual. Não por vista, mas por fé. Não por lógica, mas por confiança. Fique comigo até o final, porque o último sinal pode ser o que está acontecendo com você neste exato momento, e você ainda não percebeu. Quando tudo se torna incômodo sem razão. Há um momento na jornada espiritual em que o coração começa a se agitar sem explicação. O trabalho que antes fazia sentido já não traz paz. O ambiente que parecia confortável agora sufoca. As conversas que antes alegravam agora soam vazias. Nada parece estar errado, mas também nada está completamente certo. Esse é um dos sinais mais sutis e poderosos de que Deus está começando um novo movimento na sua vida. O Espírito Santo desperta em você um incômodo sagrado para te tirar do lugar onde a alma se acostumou. Mas o propósito já não respira mais. Deus nunca desperta o desconforto sem uma intenção. Ele provoca o desequilíbrio da rotina para te lembrar que você não nasceu para permanecer onde a fé não cresce. Esse incômodo não é castigo, é um chamado. É como se o próprio céu começasse a sussurrar: Filho, há mais do que isso. Levanta-te, porque o lugar onde estás é pequeno demais para o que coloquei dentro de ti. Quando tudo se torna pesado sem motivo aparente, talvez não seja o inimigo te atacando, mas o Espírito te movendo. A alma sente primeiro aquilo que o corpo ainda não compreendeu. A mudança começou. O incômodo espiritual é o prenúncio do avanço. É como o broto que precisa romper a terra antes de ver a luz. A pressão que você sente é o processo de Deus alargando os limites do seu interior. Ele está te ensinando a não depender de zonas de conforto, mas de direções espirituais. Quando algo dentro de você começa a inquietar, não lute contra isso. Ore, escute, espere.
Porque quando Deus está prestes a mover as peças do tabuleiro, Ele começa mexendo primeiro no seu coração. O incômodo é o empurrão divino que te tira da estagnação e te leva para o terreno da fé. Ele não pede permissão. Ele vem quando a promessa está madura, mas o ambiente atual já não comporta o novo. E quando você reconhece isso, percebe que a inquietação não é sinal de que Deus te abandonou. É sinal de que Ele está perto demais para te deixar onde está. Pessoas que nunca te notaram começam a se aproximar. Há momentos em que certas pessoas entram na sua vida sem explicação aparente. Não são amizades antigas, nem laços naturais. Elas simplesmente surgem. Começam a se interessar, ouvir, falar com você como se já tivessem intimidade, como se algo as tivesse direcionado até você. À primeira vista, parece acaso. Mas espiritualmente, nada é casual. Quando Deus está agindo nos bastidores da sua vida, Ele usa conexões humanas como pontes para os próximos propósitos. E uma das formas mais silenciosas de ação divina é essa aproximação repentina e estratégica. A palavra nos mostra como Deus sempre usou pessoas específicas para cumprir os seus planos. Ruth se aproximou de Noemi no momento exato. Esther foi colocada diante do rei em um tempo profético. José encontrou o copeiro do faraó na prisão, uma conexão improvável que abriu as portas do trono. Quando alguém começa a aparecer na sua vida com frequência, com atenção, com palavras certeiras, pode não ser apenas simpatia, pode ser uma resposta. Há pessoas que entram como mentores, outras como sinais, algumas como desafios. Mas todas têm um papel espiritual. Algumas vão confrontar o que está escondido, outras vão ativar dons que estavam adormecidos. E há aquelas que chegam como espelhos do que você precisa ser ou abandonar. Quando Deus quer acelerar algo, Ele coloca no seu caminho pessoas que carregam aquilo que você precisa, seja para aprender, curar, amadurecer ou decidir. Mas há um detalhe crucial: o discernimento. Porque nem toda aproximação vem de Deus. Por isso, quando perceber esse movimento ao seu redor, silencie os ruídos internos e ore, peça sabedoria. Pergunte ao Espírito Santo: o que essa conexão carrega? O que o Senhor quer que eu aprenda com essa pessoa? Em vez de se fechar ou se empolgar, escute com o Espírito. Porque algumas dessas pessoas não estão apenas te visitando, elas foram enviadas. Você pode estar sendo preparado para algo maior, e Deus está cercando você com aqueles que farão parte desse novo tempo. Ou talvez Ele esteja te usando para tocar essas vidas também, porque o agir dele nunca é unilateral. Há propósitos que só se ativam quando as conexões certas se encontram no tempo certo. E esse tempo pode ser agora. A sensação de que o tempo está acelerando. Você já sentiu que os dias estão passando rápido demais? Que o tempo escorre por entre os dedos, mesmo quando você tenta desacelerar? Essa sensação, que parece apenas efeito da rotina moderna, pode ter uma origem muito mais profunda. Em determinados momentos da caminhada cristã, o Espírito Santo começa a agir em camadas invisíveis da nossa história, e uma das formas de sinalizar isso é a percepção de que o tempo está sendo comprimido para que promessas se alinhem com urgência espiritual. Essa sensação não é só mental, é espiritual, porque há tempos humanos e tempos de Deus. Enquanto o tempo cronológico segue seu ritmo natural, o tempo de Deus, o Kairos, invade os nossos dias quando o céu decide cumprir algo que estava adiado, estagnado ou em fase de preparação. Quando esse tempo chega, as horas parecem curtas, porque o céu está em movimento, e a sua alma sente isso antes mesmo que os olhos percebam. A Bíblia diz que Deus apressa a sua palavra para a cumprir. Isso significa que há estações em que Ele acelera o processo, abre caminhos, expande destinos. É quando a colheita chega mais cedo do que você esperava, quando o amadurecimento interior avança de forma intensa, quando tudo o que estava parado começa a se mover de forma surpreendente. E é aí que você sente: algo está diferente. O tempo, que antes parecia lento demais, agora corre, não para te assustar, mas para te preparar. Mas essa aceleração traz consigo uma responsabilidade: estar
desperto. Porque quando o céu começa a acelerar as coisas, não há mais espaço para distrações. Não há mais tempo para resistências internas, pecados tolerados ou indecisões prolongadas. Deus está te chamando para um tempo onde você precisa responder mais rápido, agir com fé mais firme, ouvir com mais sensibilidade. Porque há um mover que exige prontidão, não perfeição. A sensação de que o tempo está voando pode ser o reflexo de que você está entrando em um tempo profético. Um tempo onde Deus vai conectar oportunidades, restaurar áreas quebradas, abrir portas que estavam seladas há anos. Mas para isso, Ele te chama para andar em ritmo espiritual, não mais no ritmo do mundo. E quem anda no ritmo de Deus nunca fica para trás. Pelo contrário, vive o agora com propósito e o futuro com esperança. Lembranças antigas começam a retornar com força. De repente, você começa a se lembrar de coisas que pareciam esquecidas. Imagens da infância, conversas antigas, decisões do passado, feridas que pareciam cicatrizadas. Tudo começa a vir à tona com uma intensidade inesperada. Essas lembranças não aparecem à toa. Quando Deus está agindo profundamente em sua vida, Ele mexe em áreas que ainda não foram completamente curadas, redimidas ou compreendidas. Ele toca em arquivos emocionais que você ignorou, mas que ainda influenciam silenciosamente suas escolhas. Há dores não tratadas que viraram padrões. Traumas antigos que moldaram a sua forma de amar, confiar, reagir. Deus, em sua misericórdia, não permite que você leve bagagens pesadas para a próxima estação. Por isso, Ele traz de volta à superfície aquilo que precisa ser curado de verdade. Não para te ferir novamente, mas para te libertar de vez. O Espírito Santo é o único capaz de te levar de volta ao lugar da dor para reescrever sua história com cura. Essas lembranças intensas também podem ser sinais de que Deus está prestes a restaurar áreas adormecidas. Sonhos que você enterrou por medo, palavras que recebeu e nunca viu se cumprir, experiências que marcaram sua identidade. Ele começa a reacender aquilo que o tempo apagou, porque chegou a hora de reativar sua esperança. Deus não te faz lembrar para te paralisar, Ele te faz lembrar para te reconstruir. Quando memórias retornam com força, não fuja. Enfrente-as na presença de Deus. Pergunte: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com isso? Que parte da minha história ainda precisa ser tocada pela tua mão? Porque há curas que só acontecem quando você permite que a luz de Deus entre nas partes mais escondidas da sua alma. E há propósitos que só florescem quando você entende que tudo o que viveu, até o que doeu, pode ser usado para a glória dele. O passado não é uma prisão para quem anda com Cristo. É um campo fértil onde, ao invés de culpa e dor, nasce maturidade e testemunho. Quando lembranças ressurgem, Deus não está te prendendo ao que passou. Ele está te preparando para viver algo novo, com um coração restaurado. A palavra começa a falar com você antes mesmo de ler. Você está andando pela rua, ouvindo algo no rádio, rolando as redes sociais, e de repente, uma frase te atinge como se tivesse sido escrita só para você. Uma passagem bíblica aparece repetidamente. Uma mesma palavra começa a ecoar em músicas, conversas, pregações devocionais. Antes mesmo de abrir a Bíblia, o Espírito Santo já está te cercando com a mensagem que você precisa ouvir. Esse é um dos sinais mais doces e profundos de que Deus está ativo em sua vida. Quando a palavra dele começa a te alcançar antes mesmo de você buscá-la. Isso acontece porque a palavra de Deus é viva e o Espírito age como um mensageiro constante. Quando você está em um processo espiritual sensível, seja de decisão, cura, preparo ou alerta, Deus antecipa o que vai falar diretamente ao seu coração. Ele não espera você se posicionar. Ele já está se posicionando ao seu redor como Pai zeloso, garantindo que você receba a direção certa, mesmo quando a sua mente ainda está confusa. É como se o céu sussurrasse com urgência: preste atenção, estou falando com você. E quanto mais você resiste ou ignora, mais a palavra se aproxima, repete e insiste:
Porque quando Deus quer que algo entre no seu coração, Ele não mede esforços para alcançar você. A palavra te segue, te persegue, te surpreende em momentos inesperados. E quando você finalmente para ler, ela confirma tudo o que você já estava sentindo. Essa ação antecipada da palavra também revela o cuidado de Deus com suas emoções. Ele sabe quando você está à beira do desânimo, da dúvida, da entrega. E é por isso que Ele não espera você clamar para responder. Ele responde antes, envia a palavra antes, age antes. A resposta já está chegando no seu espírito antes mesmo de sair da sua boca. Porque o Espírito Santo conhece as palavras que você ainda vai dizer. Se você tem vivido isso, se está sendo perseguido por uma mesma passagem, um mesmo versículo, um mesmo tema, pare, respire e ouça. Deus está tentando se comunicar com clareza. E talvez essa palavra seja exatamente o que você precisa para vencer essa fase. Tomar essa decisão, fechar aquela porta ou recomeçar do zero. A palavra é lâmpada. E quando Deus quer que você ande por um caminho específico, Ele não apenas ilumina seus passos, Ele se torna o caminho. Você começa a sentir saudade de algo que nunca viveu. Há momentos em que a alma se enche de uma saudade que não tem nome. Um vazio inexplicável aparece no meio do dia. Um desejo estranho, profundo, inquietante, como se algo estivesse te chamando, mas você não soubesse exatamente o que. E você tenta explicar, tenta ignorar, tenta preencher com ocupações, mas nada satisfaz, porque essa saudade não é humana. É uma lembrança espiritual do que o seu espírito já sentiu na presença de Deus e que agora está sendo despertada novamente. Essa saudade não é do passado, é do futuro. É o Espírito Santo colocando dentro de você um clamor por um lugar onde você ainda não chegou. É a antecipação de um destino que já foi preparado no céu, mas ainda está sendo revelado na terra. E quando essa saudade aparece, não é apenas emoção. É sinal de ativação. Deus está despertando em você o eco de um chamado. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Isso significa que há memórias espirituais dentro de você que nem o tempo consegue apagar. Em certas fases da vida, quando tudo parece desconectado, Deus reacende a centelha do que Ele sonhou para você. Ele começa a te mostrar que existe mais propósito, mais intimidade, mais comunhão. E essa saudade misteriosa é o lembrete. Você foi criado para coisas maiores do que a sua rotina tem mostrado. É nesse ponto que muitos se sentem perdidos, porque nada faz sentido ao redor. Mas é justamente aí que Deus está fazendo sentido por dentro. Ele não te mostra tudo de uma vez, porque a fé precisa crescer passo a passo. Mas Ele planta em você essa sede inexplicável, uma fome por algo que ainda não tem forma, mas já pulsa como verdade. Uma saudade por um tempo que ainda vai chegar, mas que já foi prometido. Se você tem sentido isso, esse vazio que dói, mas ao mesmo tempo te dá esperança, entenda, você não está frustrado, você está em formação, você não está atrasado, você está sendo convocado. E essa saudade que não tem nome é o Espírito Santo sussurrando. Existe mais. Você não chegou ao fim. O que está por vir é maior do que tudo que você já viveu. Não corra dessa saudade. Ore com ela, chore com ela, caminhe com ela, porque ela é um dos sinais mais profundos de que Deus está te chamando para um novo tempo. Situações se repetem com padrões invisíveis. Você percebe que certos problemas voltam. Pessoas com o mesmo tipo de comportamento cruzam seu caminho. Conflitos semelhantes reaparecem em contextos diferentes. Você muda de ambiente, mas o ciclo continua. Às vezes, muda até de igreja, de cidade, de emprego, mas parece que a vida está presa num padrão. Isso não é azar. Isso não é coincidência. Muitas vezes, é Deus permitindo repetições para revelar algo que você ainda não aprendeu, não resolveu ou não deixou Ele curar. O Senhor é um Deus de processos. Ele é paciente, mas também estratégico. Quando Ele quer te levar para um novo nível, Ele permite que certas situações retornem não como punição,
mas como prova de maturidade. Não para testar a sua força, mas para mostrar o quanto você já cresceu, ou ainda precisa crescer. O problema que volta é, na verdade, uma porta. Se você discernir o padrão, se romper com a reação de sempre, se ouvir a voz do Espírito e agir com sabedoria, o ciclo se encerra. Mas se você repete a mesma atitude, a lição volta, até que a transformação aconteça. Deus não desperdiça dor, mas também não antecipa promessas sem preparo. Ele permite repetições, porque elas são espelhos. Espelhos que revelam o que está disfarçado, que mostram onde ainda há orgulho, medo, idolatria, carência, religiosidade. Situações repetidas são convites para olhar para dentro com mais profundidade e perguntar: por que isso me afeta tanto? O que ainda não entreguei de verdade? Que parte de mim resiste à mudança? Os padrões espirituais também são revelações proféticas. Se você perceber que um mesmo tipo de desafio aparece sempre antes de uma nova fase, isso é sinal de que o inimigo conhece seus gatilhos e tenta desestabilizar você antes da virada. Mas se você reconhecer, resistir e permanecer em fé, o ciclo se quebra e a promessa se aproxima. A maturidade espiritual não se mede por quanto você sabe, mas por como você reage quando tudo se repete. Porque quem aprende com os ciclos, cresce com eles, e quem cresce, avança. Se você está vivendo padrões que se repetem, não ignore. Pare, ore e escute, porque talvez Deus esteja dizendo: você está pronto para sair disso, mas só se escolher um novo caminho com base na minha palavra. As repetições não são o fim, são a preparação para um recomeço sem retorno. Você sente que está sendo preparado para algo que não entende. Você acorda com uma sensação estranha, vive o dia como se estivesse treinando para algo, mesmo sem saber o que. É como se cada detalhe da sua rotina estivesse carregando um peso maior. Tudo parece mais sensível, mais exigente, mais profundo. E no meio dessa atmosfera de silêncio e expectativa, você começa a se perguntar: por que estou me sentindo assim? Por que estou sendo confrontado em áreas que antes eram neutras? Por que sinto que algo está chegando, mas não consigo ver nada? Esse é um dos sinais mais consistentes de que Deus está te preparando para um tempo novo, e Ele não precisa explicar o que está por vir para começar a trabalhar em você. A preparação antecede a revelação. É no anonimato espiritual que Ele começa a lapidar a sua estrutura emocional, a sua resistência interior, a sua capacidade de suportar o que vem depois. O céu está te tratando com seriedade, porque o que está prestes a ser liberado sobre a sua vida exige maturidade, humildade e firmeza. O treinamento de Deus é silencioso. Ele não anuncia, ele age. E quanto mais intenso o preparo, maior é a promessa. Moisés foi treinado no deserto antes de libertar o povo. Davi foi ungido antes de ser reconhecido. José sonhou antes de ser traído, vendido e promovido. Todos eles passaram pela fase do não faz sentido. E é exatamente nesse lugar que a fé verdadeira é formada, quando você obedece sem ver, quando você serve sem plateia, quando você continua mesmo sem entender. Essa sensação de preparo é um presente, porque ela te mostra que Deus ainda acredita em você, que Ele ainda te molda com propósito, que Ele ainda vê futuro em meio à sua confusão atual. Quando tudo parecer exigir mais do que antes, não reclame. Receba como treinamento espiritual. O que parece desnecessário hoje será essencial amanhã. A palavra diz que todo aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica é como o homem que construiu sua casa sobre a rocha. Construir sobre a rocha dá mais trabalho, é mais lento, exige mais escavação. Mas quando a chuva vem, essa casa permanece. O que Deus está fazendo em você agora é fundação. E quem valoriza o processo, vive com estabilidade o propósito. Você pode não estar vendo nada, mas se sente sendo moldado por tudo. Isso é um sinal claro. Deus está te preparando para o que os seus olhos ainda não veem, mas o céu já começou a liberar. O peso da rotina se torna um clamor interno.
A vida segue seu curso. As tarefas são as mesmas, os compromissos se repetem, os dias parecem cópias uns dos outros. Mas de repente, aquilo que antes era apenas comum começa a pesar. A rotina, que já foi suportável, agora se torna cansativa demais. Os lugares parecem estreitos, as conversas rasas, as atividades vazias. É como se algo dentro de você começasse a gritar, mas não com palavras. Um clamor silencioso, mas constante. Um gemido da alma dizendo: isso não é tudo. Há algo mais. Esse peso não é desânimo. É diagnóstico espiritual. É Deus permitindo que o comum se torne incômodo para provocar um despertar. Quando Ele quer te tirar da zona onde sua fé estacionou, Ele começa a esvaziar o sentido das coisas rotineiras. Não porque essas coisas são ruins, mas porque elas já não sustentam o novo que Ele está querendo derramar. O cansaço repetitivo pode ser, na verdade, o estopim de uma transição que precisa acontecer, de dentro para fora. É nesse estágio que muitos se sentem culpados, pensam que estão desmotivados ou ingratos, mas não é isso. A verdade é que Deus está acendendo um novo fogo no seu interior, e esse fogo consome tudo o que não alimenta mais a sua alma. O que antes bastava, agora já não satisfaz. Porque a graça de hoje está chamando você para o propósito de amanhã. Davi sentiu isso no campo. Elias sentiu isso na caverna. Paulo sentiu isso em seus tempos de espera. Todos os que são chamados para uma mudança de estação sentirão o desconforto da repetição antes da chegada da revelação. O Espírito Santo transforma o tédio em ferramenta. Ele usa o peso do ordinário para abrir os olhos para o extraordinário. E quando você decide escutar esse clamor, algo começa a mudar por dentro. Sua oração se torna mais intensa, seu coração mais sensível, sua busca mais sincera. Não subestime o cansaço espiritual disfarçado de rotina. Ele pode ser o empurrão que faltava para você sair do piloto automático e entrar num tempo de avivamento pessoal. O clamor que nasce dessa dor silenciosa não é fraco. É o tipo de oração que Deus escuta com atenção, porque ela vem sem máscara, sem performance, sem vaidade. É a oração da alma que não aguenta mais viver no raso. Se sua rotina começou a pesar mais do que deveria, pergunte a Deus: o que o Senhor quer me mostrar com isso? Porque o mesmo ambiente que hoje parece te prender pode ser o lugar onde Deus vai começar a te liberar. As coisas dão errado logo depois de você orar com fervor. Você se entrega em oração, abre o coração, derrama lágrimas, se posiciona diante de Deus com fé. E então, no dia seguinte, tudo parece dar errado. A situação piora, as portas se fecham, as pessoas reagem com frieza. O que era para melhorar se torna ainda mais confuso. E você se pergunta: como pode? Eu orei com sinceridade, eu clamei com força, porque tudo está desmoronando logo agora. O que você talvez não perceba é que essa reação intensa da realidade pode ser um dos maiores sinais de que o céu começou a agir em resposta à sua oração. Quando você ora com profundidade, algo se move no mundo espiritual. As palavras que saem da sua boca tocam dimensões que você não vê. E quando o céu começa a mover as peças invisíveis, o inferno se levanta com resistência. Porque a oração de um justo abala estruturas ocultas, quebra cadeias silenciosas e expõe o que estava escondido. Por isso, logo após a oração fervorosa, muitas vezes vêm os abalos, não como castigo, mas como resposta. As coisas não estão piorando, estão sendo desorganizadas para que Deus possa reorganizar. Antes de Deus edificar algo novo, Ele derruba aquilo que não pode mais sustentar a promessa. Às vezes, as lutas que surgem depois da oração não são obstáculos, são demarcações de território. É o mundo espiritual reconhecendo que algo foi ativado, que uma batalha foi iniciada, que um ciclo foi rompido. O próprio Jesus, depois de orar no Getsêmani, foi entregue, humilhado, crucificado, e ainda assim estava no centro perfeito da vontade de Deus. Isso nos mostra que oração não é garantia de caminho fácil, mas de propósito cumprido. Orar não é uma fórmula para evitar a dor,
É o portal pelo qual atravessamos para o cumprimento do plano divino, mesmo que antes dele venha a tempestade. Por isso, quando as coisas parecerem desandar logo depois do seu clamor, lembre-se, você mexeu com o mundo invisível. Deus ouviu, o céu se moveu, e agora, tudo o que não pertence mais à nova estação está sendo removido, confrontado, alinhado. Não recue. Não duvide da oração que você fez. O silêncio de hoje pode ser o terreno onde Deus está preparando a resposta de amanhã. Se o caos aumentou depois da sua oração, sorria com os olhos da fé, porque isso não é derrota. É sinal de que Deus ouviu o seu grito e está limpando o caminho para a vitória que vem. Você perde o interesse por ambientes que antes pareciam normais. Sem aviso, lugares que antes te davam prazer começam a parecer estranhos. Conversas que antes divertiam, agora soam vazias. Programações, conteúdos, hábitos. Tudo começa a perder o brilho. Não é arrogância, não é orgulho espiritual. É como se o seu coração estivesse sendo arrancado de um território antigo, mesmo que nada lá tenha mudado. A mudança não está ao redor, está dentro. Esse é um dos sinais mais claros de que Deus está santificando seus gostos, purificando seus filtros e preparando seu espírito para algo novo. Quando Deus começa a te separar, Ele não precisa fazer barulho. Ele apenas retira a graça de certos lugares. Aquilo que antes parecia certo, agora incomoda. O que antes distraía, agora entedia. E não há como forçar esse sentimento. Quando o Espírito Santo começa a habitar de forma mais intensa dentro de você, os ambientes que antes comportavam sua alma já não comportam mais sua presença, porque sua presença agora carrega algo que não se encaixa com os ruídos do mundo. Essa perda de interesse é um chamado, um aviso interno de que a sua identidade está mudando, que o que antes era entretenimento agora se tornou desperdício, que o que antes era normalidade agora é ruído espiritual. Deus está redirecionando sua sensibilidade. E quando Ele faz isso, não adianta insistir. Voltar para esses lugares é como vestir roupas que já não servem. O desconforto é inevitável. Isso não quer dizer que você é melhor do que ninguém. Quer dizer que você está sendo separado para algo maior. Ser separado por Deus é doloroso, mas glorioso. É o tipo de processo que te isola de ambientes, mas te aproxima da presença, te afasta de multidões, mas te conecta ao céu. É nesse afastamento silencioso que você começa a ouvir melhor, sentir mais profundamente, perceber nuances que antes passavam despercebidas. Quando você sentir esse desligamento interior, não lute contra, aceite como sinal de transição. Deus está filtrando o que te alimenta, está limpando o que te distrai. E isso é amor, porque Ele sabe que para receber o novo, você precisa abrir mão do velho. Mesmo que esse velho tenha sido confortável, se certos lugares começaram a pesar, se certos hábitos perderam o sabor, se certas companhias parecem desencontradas, agradeça. Você está sendo santificado sem alarde, preparado em silêncio, atraído com propósito, porque quem está prestes a carregar algo do céu não pode mais se distrair com o que não carrega a eternidade. Um sentido de urgência espiritual te visita sem aviso. Você está em paz, aparentemente. Nada mudou do lado de fora, mas algo dentro de você começa a pulsar com força. É como se o coração soubesse de algo que a mente ainda não entendeu. Você sente que precisa orar mais, falar menos, se calar, se alinhar, se preparar. Sente que precisa dizer não para algumas distrações, focar mais, buscar com mais intensidade. Não há medo, não há pânico, há uma urgência sagrada, uma voz invisível te chamando para dentro, para cima, para mais fundo. Essa urgência espiritual não vem para te confundir, vem para te posicionar. É como se o céu estivesse te puxando antes que as circunstâncias o façam. É o Espírito Santo anunciando silenciosamente: está perto, algo está para acontecer, prepare-se. E quando essa sensação chega, ela não passa facilmente, ela permanece, ela se intensifica, ela exige resposta.
Muitos ignoram essa urgência porque ela não vem com sinais externos, mas os que discernem o mover de Deus sabem que essa inquietação interior é um dos maiores privilégios da caminhada cristã, porque significa que você está espiritualmente vivo, que seu espírito está sensível o suficiente para captar o ritmo do céu, e que Deus te considera pronto para receber alertas antes que as portas se abram, antes que as mudanças cheguem, antes que a estação vire. Essa urgência não é pressa, é precisão, é alinhamento. Deus não age no improviso, Ele prepara, e quando Ele quer agir rápido, primeiro Ele acelera o seu interior. Você sente que precisa se consagrar, renunciar, ajustar áreas da vida que estavam sendo negligenciadas. Sente que não dá mais para continuar do mesmo jeito. E não sabe explicar exatamente o porquê, mas sabe que é agora, que o tempo chegou, que não dá mais para adiar. Se você está vivendo esse tipo de urgência, não resista. Entregue-se. Essa é a convocação silenciosa para entrar em um lugar mais profundo com Deus, para sair da margem e mergulhar, para deixar a superficialidade e viver em plenitude. Essa urgência é uma senha espiritual, um código divino que antecede os grandes derramar da graça de Deus sobre a sua vida. Talvez a resposta que você esperava ainda não chegou, mas esse movimento interior já é a prova de que Deus está perto. Quando Ele começa a mexer no seu ritmo, é porque o mundo espiritual já está se reorganizando para te encontrar no centro da vontade dEle. Quando Deus age no invisível, o visível se reestrutura. Talvez você não tenha ouvido uma voz audível. Talvez não tenha visto um milagre com seus próprios olhos. Mas algo dentro de você sabe. Alguma coisa está acontecendo. E esse algo não é imaginação. É resposta. É direção. É presença. Você não está em silêncio por acaso. Você está sendo visitado por um Deus que prefere trabalhar na raiz e não apenas nos frutos. Ele não se apressa em te impressionar. Ele se dedica a te transformar. E a transformação começa exatamente onde ninguém vê, dentro de você. Cada sinal que você ouviu até aqui é uma peça de um quebra-cabeça divino. Sozinhas, essas peças parecem pequenas, confusas, desconectadas, mas juntas elas formam uma imagem maior. Deus está te conduzindo com amor e intencionalidade. Ele não faz nada pela metade. Ele não começa uma boa obra para deixar inacabada. O mesmo Deus que começou esse mover silencioso vai cumprir o propósito que Ele mesmo desenhou sobre sua vida. É por isso que os sinais nem sempre são espetaculares, porque Deus prefere construir estrutura antes de entregar visibilidade. Ele primeiro te ensina a ouvir no escuro, para depois te usar na luz. Ele te fortalece no escondido para que você permaneça quando for revelado. E se hoje tudo parece invisível, é porque o que está sendo gerado ainda está no secreto, mas está vivo, está crescendo, está prestes a nascer. Talvez você esteja enfrentando dúvidas, pressões, confusão, mas agora você entende. Não é o fim, é transição. Não é castigo, é preparação. O céu não está calado, está trabalhando. E cada desconforto, cada memória reativada, cada urgência inexplicável, cada afastamento inesperado, tudo faz parte do mesmo roteiro. O roteiro da graça. O plano de um pai que prefere moldar você com profundidade do que te empurrar para lugares que você ainda não pode sustentar. Então, se você chegou até aqui, essa é a sua resposta. Deus está agindo sim. Mesmo que você não veja, mesmo que não sinta, mesmo que ainda duvide. E a prova disso está no incômodo que te despertou, na palavra que te perseguiu, na voz que você ouviu dentro de si sem saber de onde veio. O chamado agora é um só. Confie, continue. Silencie a pressa e ouça o Espírito. Você não está sozinho nesse processo. E o Deus que age no invisível vai reestruturar tudo o que for necessário no visível para cumprir o que Ele prometeu. Porque quando Deus está em movimento, não há resistência que o impeça, nem escuridão que o detenha. Ele virá, Ele fará. Ele mostrará que sempre esteve lá.
Agora escreva nos comentários: Senhor, eu confio mesmo sem ver. E se essa mensagem falou com você, compartilhe. Pode ser que o próximo coração que Deus queira alcançar esteja a um clique de distância.